olha só, você deve comprar o palmito quando ele está flutuando, porque assim eles estão macios. Se eles todos estiverem no fundo, é porque o palmito está duro e com isso ele fica mais pesado e ele vai para o fundo. Outra coisa importante, nunca compre palmito já picado, porque às vezes vem no meio pedaços duros. Para você poder fazer esta delícia, eu separei uma forma igual a essa de fundo removível para você poder tirar a sua quiche linda e maravilhosa. O livro de hoje é do Atala. Os links estão aqui embaixo no site da Amazon. Se você gostar desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida ou queira fazer um pedido, é só mandar para cá, que se eu puder atender, será um prazer. Caso você possa, por favor, torne-se membro do canal e dê uma força, que será muito bem-vinda. A quiche, para mim, eu prefiro fazer a quiche do que um empadão, porque você não precisa tampar com massa a parte de cima. Eu só coloco queijo e assim eu acho que fica mais gostoso. Mas caso você queira transformar a sua quiche num empadão, é só você usar também massa para cobrir. Eu vou usar uma massa folhada para essa quiche, porque a minha nora não gosta de massa podre. Mas na receita da quiche de bacalhau, eu ensino a fazer uma massa de quiche que eu gosto bastante. E aqui eu tenho 230 gramas de massa folhada. Eu mantive na geladeira até agora, porque fica mais fácil de você manusear a massa geladinha. E outra, ela tem que estar dentro do saquinho plástico e envolta no papel manteiga para que ela não resseque. Então é muito simples, essa daqui já vem em formato redondo. E com a ajuda do papel, você vai moldar a massa dentro da sua forma. Mais prático que isso, gente, impossível. As pessoas às vezes me perguntam, por que você não faz massa folhada? Porque dá um trabalho da gota, como os baianos dizem. E você consegue comprar uma massa folhada que não é caro e, olha só, agora é só você colocar o recheio, levar para o forno e correr para o abraço, juntar uma salada maravilhosa, ou um arroz, um bife, um peixe. A gente vai moldar ela aqui. Vamos retirar o papel manteiga, agora que ela não vai ressecar mais. Eu não vou cortar nenhuma sobra ainda. Vou deixar assim para a proteção da massa. Aliás, eu vou até colocar o papel manteiga aqui por cima. Assim não tem perigo de, enquanto a gente prepara o recheio, ela vir a ressecar. Eu já andei adiantando também, porque essa parte aqui é muito importante. O recheio, ele tem que estar frio para você colocar em cima da massa, principalmente se a massa está crua, porque senão você vai cozinhar a parte de baixo da massa e pode ser que depois, quando estiver pronto, ela não fique tão saborosa. Então o recheio tem que estar bem frio. Aqui eu tenho um molho bechamel. Só que esse molho bechamel eu quis dar um up. Então o que eu fiz? Em vez de fazer com água ou leite, eu fiz com caldo de frango. Assim, essa minha quiche ainda vai ter um leve sabor de frango. Eu usei 600 ml de caldo de frango, 5 colheres de sopa de maisena, porque eu prefiro maisena, porque eu acho que fica com sabor mais delicado. O caldo de frango estava frio, porque senão a maisena vai empelotar. Mas se você quiser, você pode usar farinha de trigo, aí no caso você tem que fazer
daquele jeitinho de colocar a farinha na panela e ir jogando o caldo quente para ir cozinhar. E também adicionei 3 colheres de sopa de leite em pó para que ficasse, né, com mais sustância. Temperei a gosto só com sal, mas você pode colocar noz moscada ou pimenta do reino, isso é a gosto. Então olha só, eu deixei o meu molho bem cremoso, mas ele está consistente. E agora então a ele eu vou adicionar 250 gramas de palmito que eu cortei em cubos. Eu tenho aqui 150 gramas de mussarela, que eu comprei um pedaço de mussarela e ralei. Eu ralei no ralo grosso, mas você pode usar qualquer outro tipo de queijo. Um queijo prato, um queijo Minas padrão, um queijo mais forte, um provolone. Aí é a gosto. Vou agora misturar aqui. E esse recheio do jeitinho que está aqui, quando sobra, que às vezes a gente faz um pouquinho a mais, dependendo da sua forma, sobra. Sabe o que eu faço? Eu faço um pastel de palmito, que é tudo de bom. Recheio pronto, as quantidades você pode aumentar ou diminuir de acordo com o seu gosto. Se você quiser aumentar a quantidade de palmito ou de queijo, fique à vontade ou também de diminuir. Outra coisa boa da massa folhada é que você já coloca o recheio e vai para o forno. A outra massa você tem que dar uma pré-assada para que ela não fique crua. Então podemos tirar agora o papel manteiga e vamos colocar o recheio. Agora a gente nivela para que todo o círculo de massa receba o nosso recheio. E só para ficar mais gostoso ainda, eu vou colocar mais queijo mussarela por cima, que vai ser o acabamento da minha quiche. Aqui eu tenho 150 gramas, então no total nós vamos usar 300 gramas de queijo mussarela. Você também pode, nessa etapa, usar um queijo mais forte, ou um queijo parmesão, ou mesmo um grana padano. Que aí você vai fazer uma crosta, um acabamento aqui. Essa parte da massa que está para cima, eu vou apertar bem a lateral, vou deixar ela meio malucada assim mesmo. Ó, apertei bem, nivelei tudo, procurei deixar a massa dentro da forma. E quando ela sair do forno, ela ainda vai ter essa crostinha douradinha. Ela vai para o forno médio, não muito alto, até que você vê que as bordas estão cozidas e o queijo está derretido. Eu vou levar ao meu forno elétrico, quando eu voltar eu dou uma ideia para vocês da temperatura que eu usei e quanto tempo demorou para que ficasse pronto no meu forno. Até daqui a pouco. Após 1h15 a 180 graus no meu forno elétrico, a minha quiche está divina. Eu não gosto de usar temperaturas altas nem no forno, muito menos no fogão, porque às vezes você acelera uma situação, mas no caso você queima as laterais da quiche, vamos falar da quiche aqui agora, e o meio fica cru. Como na panela, a mesma coisa, você pode queimar o ingrediente sem ele estar propriamente cozido. Então, o melhor é que demore um pouco mais, com uma temperatura mais baixa, mas você vai garantir o sucesso da sua preparação. Essas formas, elas são lindas, porque você tira o aro e a quiche ou a torta fica para você colocar num prato de pé, que fica lindo. Mas às vezes você não fica meio que a minha avó brincava engastalhada com a forma, então para que a forma, principalmente quando ela estiver quente, não fique enrolada no seu braço, a melhor maneira de você retirar é usando ou uma caneca ou uma leiteira, alguma superfície estável que você possa colocar a forma
em cima. E agora então, eu vou segurar os meus cachorrinhos porque ainda tá quente. Você vai abrir a forma. Inicialmente eu gosto de dar só uma soltada aqui e a gente vem com uma espátula verificando e empurrando delicadamente para ver se não tem nada grudado aqui. Dessa maneira, se tiver algum pedacinho da massa grudada no aro, você consegue retirar e manter a massa intacta. Ó, agora eu posso abrir tudo. E olha que coisa linda. Ela sai inteira. Vocês podem ver que a lateral tá douradinha. Não queimou. O queijo deu aquela dourada maravilhosa. E agora então a gente pode transferir para o prato de servir seguramente. E retiramos aqui o aro sem ter nenhum acidente, sem você se queimar, sem destruir a sua preparação. E olha, ela tá linda, né? Eu gosto de colocar um mimo, coloquei 3 rodelinhas de palmito aqui. E agora é só a gente cortar e servir. Você pode servir ela quente ou então em temperatura ambiente. Então agora vamos cortar aqui. Está fofíssima. Vocês estão vendo a lateral da massa linda, bem torradinha, douradinha e o recheio molinho.